Boa tarde, Desperta Brasil! Vá se assentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos mais ou menos em 1910. A Europa começa a aprovar leis contra a família, sobretudo favorecendo o divórcio e separando a família do Estado, para que a família não pudesse lutar pelos seus direitos. E eu quero que você saiba que quando a família é atacada, imediatamente a sociedade entra num colapso. E isso acontece porque a família é a célula máter da sociedade. Tudo que existe na sociedade existe em função de uma estrutura familiar. E se a família é a igreja doméstica, se a família é o santuário da vida, quando a família começa a ser atacada, a sociedade vira imediatamente de ponta a cabeça. E onde é que tudo isso vai respingar? Diretamente na porta da igreja. Volto a dizer, quando a família é atacada, a sociedade entra num colapso, e quando a sociedade entra num colapso, tudo isso vai bater de imediato na porta da igreja. E por que na porta da igreja? O Catecismo da Igreja Católica começa a falar da igreja no parágrafo 50 e termina no 141. São 91 parágrafos expressando quem é a igreja, e resume dizendo: a Igreja Católica é o depositário da verdade. Isso significa que a família que entra numa luta, passando pela sociedade, respinga na igreja, porque já dizia Santo Tomás de Aquino, a Igreja Católica é o equilíbrio do universo. Tudo que existe, existe por causa da igreja. Santo Tomás de Aquino diz que Deus criou o céu por causa da igreja, Deus criou a terra por causa da igreja. Se existe sol, é por causa da igreja. Se existe lua, é por causa da igreja. A igreja tem parresia, a igreja tem doutrina, a igreja tem palavra, a igreja tem mãe, a igreja tem coro angélico. Tudo que existe, existe por causa da igreja. Ela é a presença de Deus viva na terra. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então a igreja se sente pressionada a fazer alguma coisa. A igreja precisa ser a defensora da família e da vida. E quando tudo isso respinga na igreja, é a liturgia de hoje. A igreja tem ligação direta com o céu. E então, a dispenseira do céu, a governanta do céu, ela precisa fazer alguma coisa. E normalmente, quando acontece um problema numa casa, quem é a primeira a se preocupar é a mãe. Volto a dizer, a família está sendo atacada, a sociedade entra em colapso, isso respinga na igreja, a igreja tem ligação direta no céu, e quem é a primeira pessoa que está no céu a se preocupar é a mãe, porque ela é a mãe da igreja. O Papa Paulo VI já dizia isso em 1965. Em 1980, o Papa João Paulo II colocou o título de mãe da igreja na ladainha lauritana. Em 2018, o Papa Francisco instituiu a festa, primeira segunda-feira após Pentecostes, de Maria, mãe da igreja. A mãe da igreja agora está no céu, e ela se sente impelida, assim como ela foi às pressas até a casa de Isabel. Ela precisa se manifestar, ela precisa fazer alguma coisa, porque os seus filhos estão esperando uma resposta dela. Então, dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima. A Lúcia, Jacinta, Francisco, e ela começa a dar mensagens falando sobre a família.
Ela diz que se as famílias forem consagradas a ela, ela dará paz. Se as famílias forem consagradas a ela, ela trará salvação. Se as famílias forem consagradas a ela, ela prometeu o triunfo do seu imaculado coração. E ela vai numa sucessiva aparição, dizendo, defendendo, maio, junho, julho, agosto, setembro, mas ela diz: vocês não param de machucar o meu filho. Então, Nossa Senhora, ainda numa manifestação, ela promete que dia 13 de outubro haverá uma aparição diferente das outras. Ela dará um sinal. Se eu terminasse minha fala aqui, eu já dizia para você que literalmente Fátima é uma manifestação mariana. Literalmente Fátima é uma manifestação da mãe. Literalmente Fátima é a mãe que está no céu, vendo a casa desarrumada, dizendo: eu preciso fazer alguma coisa. E dia 13 de outubro de 1917, 5 meses depois da primeira aparição, acontece em Fátima o milagre do sol. Diga comigo: o milagre do sol. Diga para quem está do seu lado: o milagre do sol. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que na frente de 70 mil pessoas, o sol parou. E aquela multidão olhava para cima. É como se Nossa Senhora dissesse: eu estou me manifestando há 5 meses e vocês não ouvem o meu apelo. Eu, a dispenseira do céu, eu, a mãe da igreja, eu, a rainha das famílias, eu estou me manifestando desde o dia 13 de maio. Vocês não me ouvem, vocês não me obedecem, vocês querem um milagre? Então eu darei um milagre. O sol parou por 3 minutos na frente de 70 mil pessoas, e o cientista José Maria declarou: nunca na história da ciência aconteceu nem um milagre no sol e nem um milagre na atmosfera terrestre parecida, porque o sol parou em Fátima. A mãe se manifestou pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento. E Lúcia olha ao lado do sol, e ela tem uma outra visão que ninguém está vendo. Ela está. E depois ela confirma que Jacinto e Francisco também estão. Ela vê do lado do sol a Sagrada Família de Nazaré. São José, com o menino Jesus no colo, traça o sinal da cruz abençoando as famílias. Na mesma visão, São José e o menino Jesus meio que se afastam, e a Virgem Imaculada vem com o rosário na mão, fazendo a mesma coisa, traçando o sinal da cruz sobre as famílias. Literalmente, Fátima é uma manifestação mariana. E por que o sol parou? Pergunte para quem está no sol agora: por que o sol parou? Eu vou explicar para você. Não é a primeira vez que o sol para. Josué capítulo 10, a Bíblia diz que todos os inimigos se juntaram contra as famílias guiadas por Josué. A Bíblia diz que Josué está acuado. E então o Senhor aparece para ele no meio da madrugada, diz: não abandone os seus filhos, Josué, não abandone os seus filhos, lute pela tua casa, lute pelos teus, que eu darei um sinal. E durante a madrugada houve uma grande chuva. Quando o dia amanheceu, a Bíblia diz que o sol parou. O sol parou em Josué capítulo 10, da mesma forma que o sol parou para dizer: eu cuido das famílias, eu cuido dos eleitos,
eleitos, vocês não estão sozinhos. Jesus, que é o sol da justiça, o sol nascente que nos veio visitar, o sol parou em Fátima para dizer: eu abençoo a tua casa, eu estou na tua casa, eu defendo a tua casa, eu luto pela tua casa. Pode aplaudir, pode aplaudir. Portanto, eu quero dizer para você nessa tarde que você não precisa ter medo de nada, porque literalmente Fátima é uma manifestação mariana. E na presença da mãe, da dispenseira, da dona de todas as graças, o sol aparece, assim como Josué. Agora eu me lembro de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13. A terra está ansiosa, a natureza está ansiosa, a criação está ansiosa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O sol está ansioso, a natureza está ansiosa para que venha o reino, aquele que governará as nações com justiça, para que ele venha instaurar um novo céu e uma nova terra. A criação está ansiosa, gemendo como dores de parto, aguardando. É por isso que manifestações da presença mariana estão acontecendo pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. Eu posso dizer que é Nossa Senhora que nos reuniu aqui. É o milagre do sol. É Nossa Senhora que tem feito chover em alguns lugares. Porque se nós não falarmos, as pedras falarão. É interessante que a ciência disse que o sol na verdade deu volta ao redor de si mesmo, mas o povão não. O povão disse: o sol dançou em Fátima. É isso que está acontecendo agora. A Virgem Maria está aqui, ela está viva aqui neste lugar, e nesse momento o sol é testemunha. Você não está desamparado, a sua família não está desamparada, você não está ao léu, não está, não está. Até hoje a ciência não consegue entender o que está acontecendo, e eu estou dizendo para você o que está acontecendo. A Virgem Maria se manifestou em nome do céu, em favor da tua família, em Fátima. E ela prometeu: as famílias que se consagrarem a mim, eu darei paz. As famílias que se consagrarem a mim, eu prometo salvação. E no final, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Você precisa sair daqui hoje, dentre tantas pessoas que passaram por aqui, dentre tantas profecias que foram liberadas, mas agora no meu momento, você precisa sair daqui com o seu coração cheio de alegria. A mãe está se manifestando na minha casa, o sol está espiritualmente parando para minha casa, para minha família. Eu não posso desistir. Não desista da tua casa, não desista do teu casamento, porque Nossa Senhora termina as aparições depois do sol ter parado, dizendo: a luta final será entre Satanás e o casamento, Satanás e as famílias. O diabo sabe que se destruir a família, a sociedade vai entrar num colapso. Ele sabe que se destruir as famílias, a igreja será machucada, porque sem família não tem coroinha, sem família não tem sacristão, sem família não tem seminarista, sem família não tem sacerdote, sem família não tem religioso, religiosa, sem família não tem profeta, sem família não tem missionário, sem família não tem casamento.
Saia daqui decidido: eu vou lutar pela minha casa e eu vou vencer. Espiritualmente agora, aqui no Morumbi, o sol está parando no meio de nós, a Imaculada está aqui e a Sagrada Família está abençoando a tua casa. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Você pode até dizer para quem está do seu lado, é um jargão do Moisés que não tem como. Diga para quem está do seu lado: não desista da tua casa. Eu gostaria de ouvir isso daqui do palco. Diga para quem está do outro lado: não desista da tua casa. Eu estou dizendo que Nossa Senhora está aqui. E se nós não acreditarmos, o sol vai dançar. E se nós não falarmos, as pedras falarão. E se nós não adorarmos o filho dela, a mula, como aconteceu com Santo Antônio, se ajoelhará diante da Eucaristia. Se nós não quisermos escutar a palavra, os peixes, como aconteceu com Santo Antônio, escutarão a palavra. Você precisa receber agora um batismo de fé. A Imaculada está aqui, e São Luís Maria Grignon de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem: onde a Virgem Maria está, o diabo não coloca sua pata, ele não consegue se aproximar. Consagra a sua casa à Imaculada, leva ela para a tua casa, consagra o teu casamento, consagra os teus filhos, consagra o seu dinheiro, consagra os teus negócios, consagra os seus bens, porque ela é o terror dos demônios. E se em algum momento você se sentir só, lembra que lá no céu, a mãe é a primeira a se preocupar quando a casa está desarrumada. E ela se sente impelida a se manifestar, como manifestou em Fátima, em Lourdes, em Garabandal, em La Salette, em Medjugorje, em Guadalupe, em Akita, como ela está se manifestando no Morumbi nesse domingo. Esse evento vai ficar marcado de geração em geração. A Virgem Imaculada pisou com seus pés no meio de nós. Pode aplaudir, pode aplaudir. A Imaculada está aqui, ela está aqui, ela está aqui. A Imaculada está aqui, ela, a Imaculada está aqui, ela está aqui. E você não está só. Quero fazer uma coisa contigo para terminar nos minutos que eu tenho. Pode ser? Um belo dia eu estava rezando e Nossa Senhora me disse assim: se o inimigo quer pegar o seu casamento, Maria nele. Se o inimigo quer pegar os seus filhos, Maria nele. Eu queria a gente fazer uma ola do Maria nele agora, pode ser? Pode ser? Então, ó, a gente vai começar oi, quando chegar no final a gente vai dizer Maria nele. Moisés, Maria nele quem? Você entendeu? O inimigo ataca a família, vira a sociedade de ponta cabeça, isso respinga na igreja, a igreja está ligada ao céu, e no céu a mãe se manifesta, dizendo que ela vai cuidar da nossa casa. Vamos lá? 1, 2, 3 e vai! Vai! Atrás, atrás!